E a palavra de hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19. Mateus 19, ok? Para a gente dar uma olhada na palavra de Deus para hoje. Ok? Vamos lá. Versículo 27 de Mateus 19. Está escrito assim, ó. Mateus 19, 27 diz: Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Então Jesus lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono, no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e ainda herdarão a vida eterna. Entretanto, olha o finalzinho do versículo 30, entretanto, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. E Jesus, para enfatizar essa verdade, dizendo que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, Jesus ele contou uma parábola no capítulo 20 de Mateus, né, sobre a questão dos pagamentos. Ele fala de um homem que tinha uma seara e que saiu para buscar trabalhadores e acertou um denário, né, um salário de um dia de serviço é um denário. E aí saiu por volta das 6 horas, levou um bocado de gente, 9 horas levou mais gente, meio-dia, 3 horas da tarde, já quando estava escurecendo, na 10ª hora, às 4 horas da tarde, ele ainda achou algumas pessoas que estavam na praça, desocupadas, e perguntou: rapaz, por que vocês estão desocupados até agora aqui, e eu precisando de trabalhadores, vão trabalhar, vão embora. Aí acertou com eles e levou esse povo para a seara. E então esse homem, o dono da lavoura lá, o dono né, da fazenda, ele disse para os seus, vamos dizer assim, mordomos ou administradores, disse: olha, vocês vão pagar daqui a pouco o salário dos trabalhadores, mas eu quero que vocês comecem pagando para aqueles que chegaram por último e termine com aqueles que chegaram primeiro. E então, queridos, gerou-se uma expectativa muito grande no coração daqueles que estavam trabalhando desde as 6 horas da manhã. Porque eles diziam o seguinte: bom, se o homem lá está pagando um denário, que é salário de um dia, para esses caras que chegaram 4 horas, quando chegar a nossa vez, vai ser uma coisa boa demais. Ele vai nos pagar quanto, hein? Vai pagar bom, muita coisa, né? Gerou essa expectativa no coração deles. E aí o que acontece é que quando chegou a vez desse pessoal que chegou 6 horas da manhã, chegou a vez desse pessoal receber, esse pessoal ficou decepcionado, frustrado, e começaram a comentar alguma coisa, querendo acusar o senhor, o dono da fazenda, de injustiça. Então veja bem, o dono da fazenda disse para eles: olha, queridos, eu não estou cometendo injustiça com nenhum de vocês. O que eu acertei com vocês foi um dia de serviço, um denário. Está aqui o seu denário. Agora, você está achando ruim porque eu sou bom com o cara que veio trabalhar às 4 horas? Olha, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, o dinheiro é meu. Agora, eu não estou fazendo injustiça com você. Eu acertei com você, se você vir trabalhar aqui para mim, eu pagar para você um denário. Tá aí o seu denário, pega o que é teu, vai-te, né? Tipo assim, Jesus contou essa história para que ninguém ficasse querendo presumir coisas a respeito do que vai receber de Deus, ou achar-se melhor do que outro por ter chegado primeiro na presença de Deus. Ele está fazendo essa comparação entre a igreja que iria nascer, né, e o povo de Israel, os hebreus, que são os primeiros que começaram a servir a Deus. O primeiro povo em toda a terra que começou a servir a Deus foi o povo hebreu. Os israelitas servem ao Senhor há quanto tempo? A Deus, né, o Senhor nosso Deus. Então o que acontece é que nós, igreja do Senhor, somos os últimos. Somos os últimos que seremos primeiros. Primeiros em quê, pastor? O pastor vai dizer para você. O pagamento é o mesmo. É salvação para aquele que crê. O pagamento é o mesmo. É salvação para aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, nós seremos primeiros em quê? Bom, a Bíblia fala de um dia em que nós vamos ser arrebatados. Arrebatar é pegar com rapidez, com violência, assim. Rapidinho, né? Então, o arrebatamento é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai subir primeiro. Os judeus vão ficar aí para depois, porque eles no Velho Testamento não fala de arrebatamento, né?
Eu ia falando arrebentamento, né, irmãos? Então, o Velho Testamento só fala do grande terrível dia do Senhor. E o grande terrível dia do Senhor, isso vem depois do arrebatamento, né? Mas nós sabemos, eu estava comentando aqui com o Brian há pouco tempo, ele estava me dizendo que já tem comunidades de judeus messiânicos em Israel, comunidades grandes, de 15 mil pessoas, mais ou menos, isso aí. Não é um dado, assim, certo, né, correto, mas arredondando, assim, por volta de umas 15 mil pessoas. Então tem muitos judeus messiânicos. Quem são estes? São aqueles que são judeus, mas independente de terem uma fé judaica, eles creem que Jesus é o Messias. Eles creem que o Messias irá voltar para resgatar, buscar o seu povo. Então, pastor, que negócio é esse de primeiros serão os últimos e últimos serão primeiros? O povo hoje tem esse ditado, né, irmão? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Não sabe nem de onde foi que saiu. Foi Jesus que inventou esse ditado. Quer ver outro ditado que as pessoas falam, que é da Bíblia, mas ninguém sabe nem onde é que está? É aquele ditado que diz assim, um por todos, todos por um, que foi divulgado muito no filme lá dos espadachins, lá do D'Artagnan, né, e dos Três Mosqueteiros. Um por todos, todos por um. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que disse assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Entendeu? Foi o apóstolo Paulo que falou esse ditado aí. Agora, Jesus queria dizer o que com esse ditado? Não era um ditado, não. Virou um ditado, mas era uma advertência. Jesus estava dizendo que alguns dos primeiros iriam ser os últimos. Muitos dentre os primeiros serão últimos, e muitos dentre os últimos serão primeiros. O que define quem vai ser primeiro e quem vai ser último aí, isso aí, olha, queridos, a forma como as coisas estão acontecendo, o tempo em que o povo realmente busca o Senhor, que crê no Senhor. Agora, para nós, igreja, que é uma oportunidade que não vai ter outra. Nós somos, nessa história de hoje, os últimos que serão primeiros. Nós precisamos ser as pessoas que creem no Senhor. Creem para ser salvos, creem para ser edificados, creem para ser canal de bênção, para ser assim, instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos crer. O problema é que nós estamos lidando com o Evangelho, lidando com as coisas de Deus, mas nem sempre nós cremos. Você acredita, irmão, nisso? Muitas vezes nós não cremos como diz a palavra. Nós somos fracos e acabamos, nesse aspecto, acabamos não crendo como diz a palavra. Nós queremos o quê? Nós queremos primeiro ver para crer, né? Enquanto o importante é a gente crer para ver, né? A gente quer ver para crer. Tipo, a gente às vezes, eu por exemplo, estou entrando num projeto aí que todo mundo, eu vejo as pessoas chegando assim, observando, e todo mundo quer ver para crer, quer primeiro ver alguma coisa para poder crer naquele negócio. Mas isso é próprio da nossa natureza. Nós queremos ver se vai dar resultado para realmente crer. E na verdade a Bíblia na Bíblia tem escrito uma parte que Jesus repreendendo o Tomé. O Tomé é o Dídimo, é um dos apóstolos, né? Que ganhou o nome e ganhou fama por ser, na Igreja Católica, ele é o São Tomé, aquele que só crê, só acredita naquilo que ele vê. Então, quantos São Tomé tem hoje dentro da igreja? Só acredita nas coisas depois que vê, não é? Tem muitos que dizem assim, eu sou igual a São Tomé. Tem muitos que dizem assim, não é? Mas porque é outra coisa. É porque quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Depois, quando Tomé chegou em casa, eles disseram, o mestre esteve aqui. Aí Tomé foi e disse, olha, eu só acredito se eu colocar a mão lá na cicatriz lá, se eu colocar a mão lá onde foi aberto lá, aí eu acredito. Aí quando foi uma semana depois, Jesus chegou, né, e disse, Tomé, agora que você está vendo, você crê? Não seja incrédulo, mas seja crente. Bendito aqueles que não viram e creram. Bendito aqueles que não viram e creram. Aí a irmã está sabendo do texto. E Jesus ainda chegou a dizer para ele, olha, está aqui minhas mãos. Olha aqui. Imagina Jesus levantando aquele vestidão. Aqui, ó, toca aqui, ô Tomé, toca aqui. Você acha que não sou eu? Toca aqui. Aí ele, meu Senhor. Ele disse, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, se você hoje não está conseguindo crer em sua bênção, preste atenção. Você não tem que ver nada. Você não tem que ver nada se mover. Você só tem que crer que Deus está trabalhando por você. Você tem que crer que o Senhor não vai desistir de você. Que Ele não vai esquecer de você. O Senhor é Deus. Ele ama a sua vida. E Ele não deixará você esquecido. Amém? Agora, nós precisamos entender isso aqui. É o tempo, hoje é tempo, de sermos uma bênção para esse povo, para as pessoas que estão conosco, porque vamos dizer que é o último tempo, irmãos. Nós somos os trabalhadores que chegaram na última hora. Às 4 horas da tarde, 5h30 é o horário de ser pago, pessoal. Então, a igreja do Senhor somos nós. Nós estamos vivendo na última hora. Né? O apóstolo João diz, filhinhos, esta é já a última hora, o último tempo, né? Vamos dizer assim. Né? Eu diria que nós já estamos nos últimos minutos da existência da humanidade, antes da volta de Cristo. Então, nós precisamos compreender
que o tempo é hoje, o tempo de crer. Hoje é tempo de crer. Hoje é tempo de crer. Crê no Senhor. Não precisa ver nada. Você só crê no Senhor. Crê como diz a palavra. E o Senhor vai te abençoar muitíssimo. A você e a sua vida, a sua casa. Amém? Amém. Irmã, completando aí. A senhora é da igreja lá... Eu sou da igreja do Córrego de Areia. Isso, Batista do Calvário, no Córrego de Areia. E ela veio aqui hoje participar conosco para mandar um alô aí para a irmã Cléo, para as irmãs da célula. Como é o nome da sua célula lá? Adonai. Adonai. Ela estava me dizendo que está muito boa lá a célula. É uma célula de senhoras que reúne quando? Dia de quinta-feira. Quinta-feira, às 7 horas. 7 horas. Na casa da irmã Lucilene, é? Na casa da irmã Lucilene. 7 horas da noite no Córrego de Areia. Olha aí. Participando comigo aqui. Fiquem com Deus então. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço. Guarde essa palavra em seu coração. Você não precisa ver para crer. Você tem que crer para ver, né? E outra coisa, entenda que é tempo de crer. É tempo de crer. Nós estamos nos últimos momentos para a volta de Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor. Beijo santo em seu coração, em nome de Jesus.